Expondo aqui um assunto para o qual eu tenho certeza que todo mundo talvez tenha mais habilidade do que eu, e fui eu mesmo que me propus por um fato de atitude política que nós estamos falando sobre isso, quer dizer, política no sentido bom da palavra, e querer modificar as coisas a favor da humanidade, né? Eu acho que todo mundo se lembra aqui, todos nós sabemos assim, às vezes, de um parente nosso ou um paciente que chega lamentando que uma outra pessoa da família dele com uma doença avançada, geralmente um câncer, saiu do médico, oncologista ou qualquer, com a seguinte informação: podem levá-lo para casa que não tem mais nada a fazer. É nada mais grosseiro e desumano do que essa palavra, né? Quer dizer, sempre nós temos algo a fazer, nem que seja nos resignarmos que nada tem a fazer, mas é algo a fazer. Mesmo que não tenha. Mesmo que não tenha. Há algumas considerações de ordem etimológicas e filosóficas. Eu vou pedir para os colegas discutirem depois, que eu prometo ser mais breve. Inclusive, cadê o Dr. João Martins? Saiu? Não. Sobre a etimologia da palavra paliativismo e tal, acho que todo mundo já sabe, não precisa estar repetindo, né? Se aplica a doença crônica avançada sem o prognóstico de cura. Tá aí as referências. Muitas vezes o cuidado paliativo ele vem associado com o cuidado dito curativo, né? Eu acho que os colegas cardiologistas aqui, doutora Glaura, doutor Hélio e outros, já têm pego o paciente numa fase avançada de deficiência cardíaca, da qual ele não vai sair, mas tem muita coisa a ser feita. Não é só um se conformar com uma coisa péssima, né? Próximo mesmo. Por exemplo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, outras doenças degenerativas do sistema nervoso central são doenças ditas terminais, né? É um nome meio grosseiro, mas seria, quer dizer, cuidar de um Parkinson ou de uma demência, geralmente já é tomar uma atitude paliativa, né? Isso às vezes dura anos. Nós tivemos a mãe de um colega nosso, agora que faleceu, e passou uns 20 e tantos anos com doença de Alzheimer, faleceu. Quem cuidou dela no final da vida não fui eu, foi uma outra colega jovem, brilhante. Cuidou muito bem e a família ficou muito feliz com a morte da sua velhinha em casa, quer dizer, de uma maneira muitíssimo racional, né? Como eu falei, algumas doenças crônicas não têm possibilidade de cura atualmente, mas já se encontra em doenças de cuidados paliativos, né? Algumas DPOC, insuficiência cardíaca, etc. O objetivo dos cuidados paliativos, como os senhores e senhoras sabem, é aliviar, não é isso? Então tem que fazer a remissão total ou parcial dos sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente em qualquer estágio, apoiar os familiares ou então entes queridos, e obviamente tudo que a gente fizer, seja de maneira terapêutica ou paliativa, tem que usar da racionalidade. Não é porque a pessoa está em cuidado paliativo que a gente vai fazer qualquer coisa. Aliás, deixa eu registrar uma coisa boa aqui no Ceará, que nós temos na Hospital Regional da Unimed uma equipe muito boa de cuidados paliativos, coordenada pela doutora Inês Melo, contando com psicólogos, com religiosos, com clínicos, com enfermeiros. Eu fui testemunha de pessoas que vão para lá e se dão bem. Portanto, as medidas terapêuticas ao nível da paliação devem ser medidas como na terapêutica habitual,
racionais, no sentido de não querer aquela coisa extraordinária que não tem, ou fútil, como a gente queira chamar, né? Próximo. Portanto, já virou uma especialidade médica, não sei, doutor Ivan, depois segura aí para comentar isso. Tem no Brasil a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, da qual a doutora Inês é representante no Ceará. O cuidado paliativo, embora seja uma especialidade, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, né? Radioterapeuta, neurologista, oncologista, cirurgiões, né? E essa equipe tem, além de geriatras também, né? Até o médico da atenção primária, ele deve ter essa noção no sentido de não querer, às vezes, empreender um tratamento, digamos, extraordinário sem chance de obter sucesso. Então, o paciente lá na atenção primária que pega um doente com câncer avançado de cabeça de pâncreas, ele tem que, a partir de lá, dirigir as coisas de maneira racional para o pobre do paciente não sofrer todas aquelas passagens e, como o Lineu falou, não onerar o sistema, né? De forma que isso é muito importante. Próximo. É importante, portanto, que a gente reconheça esses sintomas. Outra coisa importante, que todo mundo já deve saber, que um paciente que está sofrendo, especialmente com dor, que é o sintoma mais terrível desses doentes, isso constitui uma emergência médica. Isto é, uma autêntica emergência e, como tal, deve ser tratada, né? Quer dizer, é proibido deixar, vamos dizer assim, o paciente sofrer. É proibido a gente deixar, eu estou exagerando, só para mostrar que a gente deve ter para com o cuidado paliativo aquele mesmo senso de premência, de urgência que tem, por exemplo, doente com licença cardíaca, claro, com menos alcance, mas com tanta importância do ponto de vista médico e cristão e humanitário, né? Obviamente a dor e tem outras coisas mais. Pode passar o próximo. Muitas vezes, aí a doutora Lúcia pode falar, o cuidado paliativo vem desde o começo, por exemplo, com a quimioterapia, etc. E ao lado daquilo pode-se fazer investigações. Nem todo doente com câncer ele vai morrer. Aí enquanto faz o tratamento, ele, se tiver cabimento, se faz a investigação, né? Lembrando sempre o alívio dos sintomas, aquele outro cuidado que já faz uma conexão com a filosofia, que é considerar a morte como um processo normal, mas nem por isso deixar de fazer alguma coisa, né? Todo mundo sabe que o médico não é infalível, né? Há informações de que o cuidado paliativo, mesmo que ele não propicie, a doutora Inês já tem, além de padre, tem um pastor também que ajuda lá na equipe dela, né? A parte do apoio é fundamental, e esse apoio se estende à família, né? Eu acho que o doutor Ciarline e outros neurologistas que estão aqui devem reconhecer que claro que a prioridade o doutor Jorge sabe disso, é o paciente. Mas o doente, às vezes, está tão avançada a demência dele, que acho que tem que cuidar mais do familiar. Obviamente, sempre não esquecendo, tirar uma história do doente com demência avançada é difícil, mas de qualquer maneira tem que se dar uma certa importância a ouvi-lo, pelo menos ele sentir que ele é o mais importante ali, né? Então, apoio familiar, inclusive na morte, no luto, em resolução de eventuais demandas judiciais e familiares, às vezes pessoas que têm duas famílias, é uma coisa que não é rara. Próximo.
Pode passar. Passou? Já está no 4. Obviamente a preferência do paciente, como eu lhe falei, lembrar que um adulto, no gozo das suas faculdades mentais, ele tem o direito de recusar alguma coisa, né? Mesmo que isso possa resultar na sua morte. Obviamente, dentro da autonomia, o profissional da saúde, o médico, tem que informar os riscos. Eu acho que todo mundo faz, os cirurgiões já fazem isso, né? A doutora Ivan vai discutir logo mais detalhes sobre o testamento vital, que são as diretivas antecipadas, que veio muito bem em boa hora, é previsto pela Organização Mundial da Saúde, que é uma coisa terrível e que onera muitos sistemas, né? Porque aquela pessoinha que não tem essa diretiva, que é velhinho, nós vamos discutir um pouco disso aí, a chamada judicialização de internar aquele velhinho sem nenhuma perspectiva, que não morre hoje, vai morrer daqui a um mês, não sem antes gastar muito dinheiro do sistema com antibiótico, com a microbiologia, com morte indigna, etc. O próximo. Então, meus amigos, os principais sintomas mais assustadores são esses: dor de espinéia, náusea, vômito, constipação. Aqueles aspectos de tensões interpessoais é outra coisa importante que tem que ser visto. E aí entra aquele médico que tenha um pendor maior para essas coisas, ou psicólogo, ou religioso, etc. Próximo. É essencial que a gente explique para a família a causa do sintoma, para ele não se revoltar, né? É essencialíssimo que aqui, como lá também no cuidado curativo, haja disponibilidade da equipe. A equipe, infelizmente, não pode... eu sei que nós médicos não é para estarmos 24 horas no ar, mas de qualquer maneira ele está disponível, né? Avaliar cada sintoma, monitorar, etc. Próximo. É muito importante isso aí também, eu acho que todo mundo já sabe. Naquele paciente com a dor crônica, uma dor, principalmente a dor neuropática, outras dores, a gente não vai usar o remédio de demanda, não é nosso, você ali? Quer dizer, você notou que é uma dor severa, de uma neuropatia grave, ou uma dor neoplasia, uma vez que aquilo não vai ceder logo, virou crônica, a gente tem que estabelecer um esquema de horário, porque parece que aquela dor, cada vez que ela é sentida, aumenta, ou baixa o limiar da dor, aumenta a suscetibilidade a sofrer mais, né? Tem aquelas escalas todas, né? Isso tem que ser avaliado bem corretamente. Pode passar. Uma coisa, isso aí já conta no livro de texto de clínica médica, não estou descobrindo a pólvora, sobre reanimação de pacientes que param, doente que sofre parada cardiorrespiratória. Há dados que mostram que só 15% de um paciente que é reanimado, só 15% dos pacientes reanimados sobrevivem até a alta. É um negócio terrível, né? Claro que há aquelas doenças agudas, depois de uma cirurgia eletiva, um AVC, um infarto, aí são outras coisas. Mas no doente com doença crônica avançada, pensar 2 vezes antes de reanimá-lo, né? Porque a chance ele pode reanimar, mas só 15% vai sobreviver até a alta. E se o doente tiver um câncer avançado, falência de múltiplos órgãos, ou tiver uma sepse, essa chance cai de 15% para 0 praticamente, né? Então, essa parte do morrer adequadamente, né? Às vezes a gente tem que tomar a seguinte decisão: eu não vou decidir se esse ente vai morrer ou vai sobreviver. A grande decisão, às vezes, da equipe, da família, é dizer como esse paciente vai morrer, se ele vai morrer de maneira digna, né? Isso às vezes que é a grande decisão nossa, às vezes, né? Próximo.
Aí, colegas, vocês já devem entender, principalmente o doutor George, que é o homem da história. Aliás, um parênteses, o doutor Vladimir já avisou para ele a conferência que ele vai dar, não? George, é o seguinte, a academia foi solicitada nas comemorações da faculdade a designar dois acadêmicos, um para falar sobre as grandes descobertas da medicina, não é isso, Vladimir? É. E outro sobre a história da medicina no Ceará. E o doutor João Evangelista tirou o braço rápido da seringa. Mas você é o homem que não precisa nem ler nada para falar aí uma horinha sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os clínicos do Ceará, os professores e os clínicos atuais, e quero até atualizar esses dados, mas é rápido. Agora o seu que é grande importância, né? Muito bem. Então, os hóspices, né? As casas de hospedaria apareceram desde o século IV, que eram inicialmente locais de descanso para viajantes. Aí no século V, essa discípula de São Jerônimo, a Fabíola, né, passou a ter uma atenção maior nesses viajantes. Na Idade Média tinham os peregrinos que eram abrigados. Lá em Siena, acho que Santa Catarina tem um lugar que ela acolhia esse pessoal. Eu estive lá. Você esteve lá, não esteve? Foi bem. Na Idade Média continuou, né? Pessoas, por exemplo, que iam para o caminho de Santiago de Compostela. Obviamente, muitos desses pacientes morriam lá no próprio hóspice, né? Próximo. Já no século XVII, organizações católicas e protestantes passaram a fazer esses abrigos para órfãos, pobres e doentes, né? No século XIX, isso se estendeu mais para tipo já meio parecido com hospitais, para tratar doentes com tuberculose e câncer, né? E o cuidado era por leigos e voltado sobretudo muito para esse St. Christoph. As equipes são amplas, fazem até musicoterapia, dramaterapia e publica obras sobre isso no próximo. E essa foi a grande dama chamada Dame Cicely Saunders, que morreu infelizmente em 2005. Era enfermeira e assistente social anglicana, passou a conviver com católicos nas férias, aí formou-se em medicina com especialização no assunto. O próximo. Essa Cicely, ela foi notável porque ela revolucionou a parte dos hóspedes. Ela teve um dos pacientes, ela se apaixonou pelo um dos pacientes, que quando morreu deixou dinheiro para ela fundar o hospice. Depois ela cuidou, depois casou com outro paciente que deixou mais dinheiro ainda. E ela foi de forma que aquele último hospice notável de Londres, e ela, por conta dessas obras maravilhosas, recebeu todos esses prêmios aí, né? Ela depois foi fellow desses colleges todos aí, viu? Recebeu prêmios todos. Por exemplo, um dos prêmios que ela recebeu, esse de 700 mil libras, né? Ela destinou toda para o St. Christopher's. Próximo. Influenciou essa Elizabeth. Cadê o doutor João? Ross. Hein? Ross. Né? Essa cidadã, embora nascida na Suíça, mas foi nos Estados Unidos. Infelizmente já morreu em 2004. E foi quem instituiu o primeiro hospice nos Estados Unidos, em Connecticut, em 75. E ela
propôs aqueles famosos 5 estágios do luto, né? Nesse livro aí. Próximo. Foram aqueles estágios que todo mundo já conhece, né? Quando o doente está sabendo quando isso terminar, o primeiro nega, depois fica com raiva, depois negocia com Deus, depois se entristece, mas se consola e no final termina aceitando. Isso aí foi um esquema que a doutora Elizabeth propôs. E ela também foi premiada, recebeu muita comenda, treinou 125 mil estudantes, né? Fez conferências em Boston. É notabilíssima essa Elizabeth. Próximo. De forma que em 82, nos Estados Unidos, foi oficializado o programa com o sistema de reembolso, né? Os hospitais com mais de 100 leitos, 55% deles têm esse programa ao nível de home care, já tem no Brasil também. Próximo. Muita gente, quase 40% que morre lá, estiveram no hospital, embora às vezes morram em casa, né? A coisa depois se alargou para a Organização Mundial de Saúde, né? Próximo. A verdade é que isso é bem aceito pela família. Pena que lá, acho que no Brasil mais ainda, muita gente só vai atrás desse programa já na fase avançada da doença. E há uma exigência que ele só deve ser admitido se houver a previsão de morte nos próximos 6 meses, né? Obviamente que fica difícil para aqueles homeless ou então os pacientes que não têm familiares. Próximo. No Brasil tem essa portaria aí de 2011 que criou esse programa. Não sei como é que está funcionando isso. O Dr. Ivan depois pode dizer um pouco, né? E está sendo dado muita ênfase à figura do cuidador, que é uma coisa muito importante, né? O cuidador, seja familiar ou contratado, é aquele ser que tem que ser tão bem cuidado e bem tratado quanto o paciente, que o cuidador, se ele for um bom cuidador, adoece muito e pode morrer. E tem alguns, não sei se os senhores já viram, os senhores que têm doentes mais idosos, o cuidador às vezes se anula, pega uma depressão grande, depois que o parente morre. Não sei se o doutor Paulo já viu isso, eu já vi alguns poucos casos. A pessoa lutou a vida toda por aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, brilhantemente. Aí morreu aquela pessoa, o cuidador tem que ir lá pro doutor Paulo Ficância, porque, né? Isso aí o senhor depois pode discutir esse aspecto. Então o cuidador tem que ser cuidado também. Próximo. A dor, meu amigo, é muito prevalente, vocês sabem, é o sintoma mais temido por todos nós. Ela costuma ser subtratada, né? Por vários motivos, receio de que o paciente fique viciado, medo da morfina, etc. E constitui um dever, um direito do paciente ser tratado para sua dor, né? E é um dever nosso. Próximo. Lembrando aquela primícia da prontidão e da eficácia do tratamento da dor, né? O próximo. Lembrando, aí precisa voltar, que muitas vezes, quer dizer, o correto em área de saúde é a gente tratar a doença conforme a etiologia. Mas a dor sendo intensa, a gente trata a dor, depois ao mesmo tempo vai buscar a etiologia, né? Porque o indivíduo vai ter que sofrer menos. É como aquele que chega em choque, é oligênico, não é, repõe o volume e depois vamos ver se ele é choque séptico, cardiogênico, isso ou aquilo, né? Próximo. Ver a intensidade de dor, tem aquelas escalas, né, que eu não vou citar, todo mundo já sabe.
Geralmente classifica do leve, moderado a grave, a escala de 0 a 10 pontos, tem uma escala visual. Obviamente que isso é importante que o paciente contribua. Quando é uma criancinha ou uma pessoa demenciada é mais difícil. Veio a parte da escala das faces, né? O próximo. Essa escala vê isso aí, 0, ausência de dor, até 10, que é uma dor de intensidade insuportável, né? Próximo. Tem essas escalas aí de faces, né? O próximo. Tem a chamada dor total, que é uma dor que vai além da parte física, é aquele doente emocionalmente arrasado. Essa que é terrível, que envolve aspectos emocionais, espirituais, sociais, né? Essa dor total não se trata só com analgésico, nem com morfina, por isso tem que ter uma atuação com o psiquiatra, com o psicólogo, né? Diferente da dor somática, ou visceral, né? Que essa a gente tem que procurar muito a etiologia. Se for dor de metástase, a doutora Lúcia beneficia aí com radioterapia, né, doutor? Em mieloma, algumas coisas. Se for uma dor de obstrução, às vezes você não pode operar, mas bota um dreno, bota uma coisa qualquer para aliviar. E a dor neuropática, os neurologistas estão aqui para dizer isso, mas é outra dor antipática, como se diz, né? Que é um mecanismo complexo e é uma dor geralmente crônica. Próximo. A gente indaga na natureza, não devemos deixar de acreditar, nós temos o dever ético de acreditar no que o paciente e os familiares dizem. É claro que também temos o direito de pesquisar se ele não tem um desvio psicológico aí grande, mas até prova em contrário, temos que acreditar que aquela dor é verdadeira, né? Estabelecer as opções, estabelecer uma medicação de horário, não esperar que o doente venha ter dor para dar o remédio, porque senão a dor se torna maior. Próximo. Estabelecer uma cronologia, né? Como os senhores vão ver, começa do analgésico mais simples e depois vai avançando, né? A reavaliar, considerar medidas não medicamentosas é importante, aí tem várias, algumas funcionam, outras não. Tem até o apoio espiritual, tem a parte psicológica, tem a acupuntura. Eu não tenho muito elemento para dizer isso, mas a verdade é que o pessoal que trata de dor tem muita experiência sobre isso. E é válido a gente pensar nas terapias adjuvantes, seja farmacológico ou não farmacológico. Próximo. Aí vai naquele esquema de degraus. Primeiro começa com analgésico comum ou não opiáceo, pode botar um anti-inflamatório. Depois o analgésico mais um opioide fraco, tipo codeína, tramadol. Depois pula para morfina e companhia limitada, né? Próximo. Obviamente, em tratamento paliativo, vamos dar preferência via oral, evitar a via intramuscular, porque pode dar hematoma, mais uma dor em cima do dente que já tem dor. Se for uma coisa muito séria, pode fazer gota a gota no soro ou subcutâneo, né? Aí pode começar desde dipirona até para frente, né? Próximo. Os anti-inflamatórios, eles ajudam muito, os senhores sabem, né? Só para lembrar para todo mundo que anti-inflamatório é um negócio às vezes mais perigoso do que... cadê os outros colegas aqui da clínica? Às vezes o anti-inflamatório, você tem mais receio, né, Jorge, do que mesmo, Sérgio, um corticoide, né? Às vezes o doente renal crônico, diabético, com a creatina alta, você dá anti-inflamatório não esteroide, é terrível. Às vezes, dosinha pequena de corticoide, isso aí varia com cada situação, não cabe aqui, né? Na dor moderada ou forte, aí sim, tem que se partir para os opioides, né? Aí avaliar todo, obviamente, os efeitos colaterais, começar com dose baixa,
estabelecer normas e aumentando gradualmente. A gente tem uma preocupação com a depressão respiratória, mas a gente vai falar já já sobre isso. Próximo. Tramadol é um bom opioide, é fraco, pode dar náuseas por via oral. A codeína não dá, mas dá constipação. Acho que o Dr. Genésio tem topado aí com pacientes constipados usando codeína, né? O que ela tem de melhor em matéria de eficácia da dor e sedação, ela é muito constipante, né? Então tem uma coisa e outra. Próximo. Mas só uma pergunta aí, por que estão condenando tanto paracetamol agora? Como é, doutor aí? Por que estão condenando tanto paracetamol agora? Socorram-me, é meio hepatotóxico, O problema né? é Hepatotoxicidade, né? Outra coisa, o uso prolongado de paracetamol, como ele é parente da fenacetina, doutor Oswaldo, a fenacetina é o protótipo do analgésico que dá nefropatia tubo-intersticial, né? Então o uso prolongado de paracetamol, se bem que esse pessoal não vai usar prolongado, dura 6 meses só de vida, vai morrer. Mas num jovem que usa muito paracetamol, se Arlene, você manda frear, porque aquele enxaquecoso que usa muito paracetamol todo dia, ele pode ganhar cefaleia crônica diária, não é isso? Diga. Até recentemente havia uma estatística citada que no Reino Unido a principal, a substância mais usada em suicídios era o paracetamol. Olha aí. E na Austrália era a fluoxetina era a principal causa de doença renal crônica. O paracetamol em dose prolongada, ele é parente da fenacetina, que não tem mais no mercado, e é o protótipo da droga que dá nefropatia. Analgésico se chamava. Diga, não sei se esse termo existe, nefropatia analgésica. Isso, se usava antigamente. Exatamente. Exatamente. Nefropatia Pois é. analgésica. Não, mas mesmo assim é uma droga boa. Não tem por via parenteral, paracetamol, né? Vamos em frente aí que, doutor, prometo andar rápido aqui para não atrasar. A morfina, na verdade, quer voltar um pouquinho? A morfina realmente, nessas dores de nota 8 a 10, é uma droga de escolha, né? Tem aquela liberação imediata de liberação cronogramada, né? Se for o caso, tem a forma injetável, tem as doses de resgate. O doente que precisar muita dose de resgate tem que aumentar a dose como insulina, né? Aquele doente que toma muita insulina, que você precisa completar com a insulina. Aí as outras doses da ação logo você já vai aumentando, né? Próximo. Os livros falam, depois os senhores podem me corrigir, de morfina ajudar em dispneia, né? Ajudar em dispneia. É claro que se o doente tiver uma DPOC, for muito dessaturado, né? Tiver assim, Sérgio, você que trabalha em UTI, uma saturação lá embaixo, uma hipercapnia, você pode levar a parada. Mas se for aquela dispneia do doente com neoplasia, isso e aquilo, pode dar um pouquinho de morfina vigiando, né? É meio temerário dar isso em casa, né? O próximo. Tem a metadona, que é mais avançada do que a morfina, com boa absorção oral e retal. A grande indicação da metadona, os doentes que não devem usar morfina porque é doente com tendência a vício, né, a droga adictiva, ou então eventualmente uma dor neuropática, você queimou tudo e vai ter que usar um opioide, poderia usar a metadona. Vamos me corrigindo aqui os doutores, mas não em dor neuropática, os senhores usam, aqui para me informar, usam também, não é bom usar muito morfina, quer dizer, o opioide, né? É melhor usar outras coisas, né? Gabapentina, pregabalina e tal, né? Mas às vezes tem que usar. Aí talvez a metadona fosse melhor, mais, digamos,
civilizada, entre aspas, correta, do que a morfina, né? Próximo. A oxicodona tem boa atividade oral, o fentanil é muito potente, não tenho experiência, mas pode ser usado também com vigilância, até em gota. Vê se não acontece o que aconteceu com o Michael Jackson, né? Foi o fentanil, Sérgio? Foi. Né? Tem que ser usado com muito cuidado, né? Tem a forma transdérmica do fentanil, seria melhor. Próximo. Tem essa tabela aí de conversão de morfina para os outros. Próximo. Os efeitos colaterais dos opiáceos são esses que todo mundo já sabe: náusea, constipação, prurido e sedação. A gente vai vigiando cada um deles, né? O próximo. Pode também haver depressão respiratória. É muito menos comum do que a gente teme, né? Se você começar com doses baixas e for elevando gradualmente, o doente não tiver hipercapenia, nem DPOC, nem hepatopatia, nem nefropatia, nem mixedema, não é tão arriscado, né? Claro que eles podem dar também retenção urinária, pode dar mioclonia, hiperalgesia, etc. Próximo. A dependência é outro problema sério. E eu vou deixar depois que o doutor Manassés e o doutor Paulo Picanço discutam aí sobre dependência física. Quer dizer, a gente usar opioide num doente que seja drogadicto é muito arriscado, né? Tem que ouvir a história daquele camarada, né? Saber se... Porque o risco dele... A gente usa opioide para uma coisa e ele se vicia, né? O Sérgio, não sei se você se lembra, lá no Messejana, quando a gente trabalhava lá, tinha um homem que tinha tido câncer pancreatite, era um advogado, formado em direito, que usava um revólver e tal. Ele tinha tido uma pancreatite crônica e ia para lá tomar dolantina. É verdade. Né? Então a dolantina, que é a meperidina, né, professor Marcelo, praticamente é uma droga proscrita porque gera muito dependência, a meperidina, né? Mas o pessoal usava muito, ia para os pontos de socorro, eu tenho sabido notícias, vai atrás disso. Então, esse problema da dependência no tratamento da dor é uma coisa a ser vista com cuidado, porque se o doente for com o doutor Paulo Picanço, um doente com comorbidade psíquica, né? Um bipolar, um esquizofrênico, é um doente com risco de virar dependente né? Tem que ter muito cuidado nisso aí. Reserva é uma dor muito antipática, exige geralmente os anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina, amitriptilina, nortriptilina, e já usam também a duloxetina, venlafaxina. O ideal, tem várias manobras aí sobre as quais eu não devo estar discorrendo, né? Mas é uma dor complicada. Como eu lhe falei, é bom tentar não usar opioide. Se for usar metadona. Queimou tudo, não melhora usar metadona, via oral mesmo. Próximo. A dispneia é outra coisa que agrava muito o doente terminal, dispensar a causa. Pode usar um pouco de morfina de liberação rápida, via subcutânea, até IV por menor possível, né? O opioide diminui a sensação de falta de ar, ansiedade e tal. Se for usado com cuidado, não piora a gasometria. Próximo. Pode-se usar um pouco de diazepínico. Em doentes oncológicos pode usar um pouco de corticoide, não adianta usar bronquidilatadores. Aí outras medidas podem ser essas medidas não farmacológicas, né? Parece que o O2 não ajuda muito em dispneia do doente na fase final. Pode-se usar, se ele tiver com hipoxemia, sim, né?
ou então a ventilação não invasiva. Próximo. A náusea e vômitos, a gente usa aí essas coisas todas, né? Meclicina, difenidramina, dimetidrato, né? Ondansetrona, alisaprida, metoclopramida. Uma tática boa de náusea e vômito e cuidados paliativos é alimentar o bem de pequenas quantidades. Alimentar quando ele sentir fome. Às vezes a gente fica preocupado, esse paciente está morrendo, ele não está comendo. Eu vou deixar meu paciente morrer com fome? Parece, eu já vi uma afirmação, os senhores podem ver, que às vezes o estado de fome leva a uma cetonemia, pela acidose do jejum, e às vezes a cetonemia dá um estado de, né, fala aí, doutor Cearino, dá um estado de... Assim como a retenção de CO2 no paciente com insuficiência ventilatória, às vezes é utilizador. Os pacientes com esclerose lateral amiotrófica no século XIX, século XX, na parte do século XX, na qual eu fui treinado, não se usava muito ventilação mecânica paliativa e de modo geral, fútil, como doença do motor deixado. Os professores até a década de 60 diziam, deixa o paciente devagarzinho entrar ele vai entrar em narcose por CO2. Viu, Sérgio? Parece que o estado de jejum prolongado levando a dar um certa lombra, às vezes até euforia, né? Então, porque se a gente for forçar, é proibido forçar a alimentação nesse pessoal. Eu não sei se os senhores leram há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, um artigo na Veja, Ivan, de uma médica de paliativista de São Paulo, jovem médica, que fez uma diretiva dizendo essas coisas, tudo aquilo que é correto, dizendo, recuso a ser alimentado contra a minha vontade. Quer dizer, a máxima da autonomia em cuidar de pessoas, isso é de velho não, é uma coisa importante. Às vezes a gente quer passar uma sonda para alimentar, mas vem o risco grande de aspiração, né? Se o doente tiver obstruído aí é outro problema, né? O próximo vale mais 3 minutos e meio. Não, você ainda tem 10 minutos. Não. Essas coisas aí, náuseas são importantes, alimentação um pouquinho, respeitar muito a natureza, o próximo. Anorexia é outra coisa problemática, às vezes a pessoa só em sentir o cheiro da comida tem uma verdadeira rejeição. A pessoa diz, olha, eu não posso nem sentir o cheiro da comida. Parece que é aumento do TNF, né? Aquele fator de necrose tumoral, o cidadão com neoplasia avançada, somente de pâncreas e tal, ele quando sente... Então, esse é um problema sério. Há algumas pessoas que usam dexametasona, outros usam megestrol. Eu já tenho conversado com alguns oncologistas que prescrevem megestrol, que é um estrógeno, melhora um pouco a anorexia do doente em fase terminal. É um sintoma muito comum. Eu não sei o que a doutora Lúcia pode dizer depois sobre isso. Vai em frente. A constipação, o doutor Janete pode falar daqui a pouco, é outro problema sério. Às vezes a gente, para melhorar a dor da opioide e da iocina, que é o nosso Buscopan, e prende mais ainda, né? Aí vem um problema muito sério, tem que melhorar isso. Próximo. Alucinações é outro problema sério dos doentes terminais, delírio e alucinações. Todo mundo sabe que é o local onde o paciente fica, de preferência com a família, né? Se puder não estar na UTI é melhor. É um lugar bem iluminado, com a coisa de relógio e calendário, né? Às vezes aquele delírio é por febre. Acho que todo mundo aqui já viu o velhinho
Tava até bem, aí faz um delírio. Você vai ver, ele tá com erisipela, não precisa nem ser coisa grave, mas erisipela. Aí você trata a febre e trata aquela infecção, passa o delírio. É claro que o delírio pode ser de avanço da doença de base, né? Aí a gente necessário usa aí esses neurolépticos, que eu deixo a critério dos senhores. Obviamente tratar a causa se puder, e às vezes em caso refratário, usar um diazepínico tipo clonazepam, midazolam, mas com cautela. Próximo. Antimicrobianos é uma coisa muito cuidadosa, não se... eu sou do antibiótico no cuidado paliativo. Eu já vi colegas querer usar o antibiótico porque tem muita secreção. Olha, eu vou usar o antibiótico para diminuir a secreção. Eu liguei lá para a USP, onde tem um serviço bom de geriatria, e não se usa-se escopolamina, iocina, etc., atropina sublingual, que tem ação anticolinérgica, mas não queimar antibiótico, até porque a maioria dos nossos antibióticos são ineficazes para as bactérias, né? O próximo. A diretiva, o doutor Ivan vai falar, que é uma coisa importante para prover o direito de escolha, está aí a